quando eu comecei a faculdade, eu sentia falta eu não tinha esse orgulho de falar que eu era farmacêutica. Uhum. Eu não tinha, quando eu falava assim, sou farmacêutica, eu não tinha essa paixão. E eu achava que tava faltando alguma coisa, que faltava isso, né, dentro de mim. E aí abriu, como eu contei pra vocês, abriu ali a nutrição e eu falei, vou tentar, se rolar, rolou. E parece que as coisas foram se encaixando. E aí eu entrei no vestibular e aí foi indo, eu fui sentindo. E quando eu me formei, eu demorei muito tempo, porque nesse tempo eu casei, eu tive filha, e aí as coisas foram, né, foram dificultando, eu tinha que trabalhar, e daí eu também, né, grávida, e enfim, eu demorei um pouco para me formar. Mas aos poucos, acho que a virada de chave realmente ela aconteceu quando eu me formei e quando eu fui fazer o meu primeiro atendimento como nutricionista. Quando eu peguei meu primeiro paciente, que eu jamais vou esquecer dele, era um senhor que ele era diabético e eu atendi ele em Palhoça, né? Que foi na Clínica Ciência, lá em Palhoça. E eu super nervosa, ele nem sabe que ele foi meu primeiro paciente, né? E que eu tava super nervosa em atender ele. E aí, a gente, na hora, assim, quando ele saiu, eu até fiquei emocionada, aí eu senti assim, ó, eu vim para esse mundo para isso, que é para falar sobre saúde, que é para mudar a vida das pessoas, e é para que elas entendam que, enfim, se alimentar bem, fazer exercício físico, para que elas entendam que a nutrição é uma forma de cuidar do corpo, de cuidar da saúde, pensando no futuro, na longevidade, não na estética, não no emagrecimento, em si pensar em saúde. Então, aquilo ali, a forma, eu adoro falar com pessoas, né? Eu adoro, assim, sou muito comunicativa. Então, e eu, na faculdade, eu não sabia em que área da nutrição eu iria seguir. Se eu ia para o restaurante, se eu ia para a indústria, ou se eu ia para a clínica, eu não sabia. E aí, o mais fácil que tem para quando uma pessoa sai da faculdade de nutrição é o clínico, é tu atender no consultório. Para experimentar, de certa forma, a profissão. Tu tem que... A gente passa no estágio, a gente passa no hospital, tem nutricionista no hospital, tem várias... A gastronomia aumentou muito, né? Os produtos que nutricionista desenvolve, né, o sem glúten, sem lactose, a maioria dos alimentos tem que ter uma nutricionista, uma linha de alimentos tem que ter uma nutricionista. Então eu achei que eu ia muito nessa área de comida, de alimentação, mas quando eu fiz o meu primeiro atendimento como nutricionista, sentadinha ali, escutando a história daquele paciente, daquele senhor, que ele era motorista, né? E ele ele tinha diabetes, ele não sabia o que comer. Era um senhor que a mulher dele eles tinham uma horta em casa e eles não sabiam utilizar, ou seja, gente de verdade, e que um simples toque mudou a vida deles, assim. Eu lembro que na segunda consulta ele me trouxe, assim, uma plantação, quase uma plantação de couve para me agradecer que os exames dele tinham mudado, assim. Eu falei, realmente, essa é a minha missão de vida. Suco de couve infinito. É infinito.